Olá, muito bom dia para você, terça-feira. Estamos começando mais um SCC Meio-Dia, agradecendo a sua companhia, você que está com a gente em toda a Santa Catarina. Maria Esther Cibele Fávero, muito bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria Esther. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O SCC Meio-Dia está só começando. Estamos no ar, você que está com a gente a partir de agora. Vamos juntos até 1h15 da tarde, porque nós estamos chegando com as notícias de todo o estado. Uma semana da tragédia na creche de Saudades. 3 crianças, uma professora e uma agente educacional brutalmente assassinadas. Todos os elementos coletados indicam que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? E houve planejamento, totalmente consciente dos atos dele. Daqui a pouco você vai ver os detalhes do primeiro depoimento do assassino. Pais de alunos estão cobrando o retorno das aulas presenciais em Florianópolis. Mais de 400 alunos estão sem aulas na capital catarinense. É greve, a gente mostra para você já já. A Câmara da Capital vota hoje o projeto de auxílio emergencial exclusivo para os moradores de Florianópolis. E o governador Carlos Moisés visita hoje a Assembleia Legislativa para pedir que os deputados derrubem a decisão da governadora interina de não autorizar investimentos do governo estadual em rodovias federais. Já já a gente explica. Tem operação em andamento em Santa Catarina, no Paraná e também em São Paulo. O alvo é uma quadrilha especializada em roubo de carros que atua na região de Joinville. Até agora, 8 pessoas já foram presas, a gente traz os detalhes para você. E Santa Catarina suspende a vacinação das gestantes em todo o estado. Isso ocorre depois que uma grávida perdeu o bebê no Rio de Janeiro. Ela tinha sido vacinada com a AstraZeneca. A gente vai atualizar para você essa situação e também como fica o cronograma de vacinação em cada região do estado a partir de agora. E apesar da terça-feira ter começado com chuva no oeste do estado, 15 municípios da região estão em situação crítica por conta da seca. E não há previsão de precipitações significativas aí para os próximos meses. Daqui a pouco tem os detalhes para vocês. E hoje nós temos também uma reportagem mostrando as bizarrices nas estradas de Santa Catarina. Com a tecnologia dos celulares e a velocidade da internet, os flagrantes das estradas chamam a atenção. Vaca no Onix, velho. Tem uma vaca dentro do Onix, o cara bate parado. Tá tudo... A vaca no Onix é só uma delas. A gente mostra pra vocês tudo no SCC Meio-Dia, que tá só começando. Onze da manhã, 32 minutos. Bom dia, Santa Catarina. A partir de agora, o WhatsApp liberado. Vem pra cá, faz com a gente o nosso SCC Meio-Dia. Manda a sua opinião sobre os nossos assuntos, denúncia do seu bairro, da sua cidade. Pode criticar também. Aqui está o WhatsApp. Manda pra cá, a partir de agora, nossa produção, já com o telefone na mão, aguardando a sua interação com a gente aqui do SBT. Já tem SBT Comunidade, uma rua que está esburacada na região sul catarinense. Você, claro, mandou pra gente e nós vamos atrás das respostas para o seu problema. Já, fique com a gente aqui no SCC. A vacinação de mulheres grávidas foi suspensa em todo o estado. Isso aconteceu por recomendação da Anvisa. A Anvisa disse o seguinte: parem de vacinar mulheres grávidas com a Oxford AstraZeneca, desenvolvida pelo Fiocruz, o Instituto Fiocruz. Pois bem, aqui em Santa Catarina, o governo diz o seguinte: não vacina mulher grávida com vacina nenhuma. Exatamente, Fernando. Aqui no estado, mulheres grávidas não serão mais vacinadas com nenhum tipo de vacina contra o coronavírus. Nós vamos ao vivo conversar agora com o Arles Amaro sobre esse assunto, o Arles tem mais informações e, inclusive, essa suspensão, né, Arles? Ela também ocorre depois que uma mulher no Rio de Janeiro, uma gestante, perdeu o bebê. Conta pra gente esses detalhes. Bom dia. Bom dia, Cibele, Fernando, para quem nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, né? No Rio de Janeiro, um quadro de trombose na mãe do bebê levantou aí toda essa questão, né? E a suspensão, então, da vacinação das grávidas com a vacina AstraZeneca. E agora acabou de ser divulgado pela DIV que as grávidas vão ter que esperar um pouco mais
para receber as doses. A gente está aqui no norte da ilha, um dos pontos de vacinação aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Por aqui, os profissionais aguardam a ordem da suspensão da vacinação em grávidas, mas de qualquer forma aqui não está sendo aplicada a AstraZeneca, somente a vacinação da Pfizer, né? Com a vacina da Pfizer, aquela que tem aquela segurança, né, de 95%, e foi a primeira vacina a obter o registro definitivo pela Anvisa. E então, depois da morte dessa criança no Rio de Janeiro, é que levantou então essa suspeita. Ainda a causa morte está sendo investigada, né? Mais estudos vão ser feitos, mas ao que se sabe então aqui em Santa Catarina, por precaução, todas as grávidas vão ter a vacinação interrompida até que novos estudos sejam feitos, e aí sim a vigilância epidemiológica vai divulgar aí novas datas para que as grávidas possam se imunizar. A gente continua acompanhando e daqui a pouquinho eu volto para trazer o serviço da vacinação, né? Atualizar quem pode ser vacinado aqui nesta quarta-feira em Florianópolis e os grupos que estão sendo contemplados aí com a vacinação. Cibele, Fernando, volto com vocês. Obrigada, Arles, pelas informações. Combinado, daqui a pouco não só o Arles aqui sobre a região de Florianópolis, como também todo o estado, a gente vai mostrar como vai funcionar a vacinação a partir de agora. Mas reforçando o serviço, gestantes não recebem mais em Santa Catarina, pelo menos, né, a decisão de agora, vacinas contra o coronavírus de nenhum tipo. Gestantes não estão mais no grupo. 40 anos ou mais, estou falando com você, segura aí que daqui a pouco tem novidade com relação à vacinação 40 anos ou mais. Santa Catarina recebeu uma nova remessa de vacina da Pfizer. O lote com cerca de 39 mil doses chegou ao aeroporto de Florianópolis às 7h20 da noite dessa segunda-feira. A gente vai conversar agora com Cleiton Ramos para trazer para a gente as informações. E o que a gente quer saber, né? Quando essas doses vão ser distribuídas para as cidades, hein, Cleiton? Bom dia. Bom dia para você, Cibele, para o Fernando, quem nos acompanha em todo o estado de Santa Catarina. É verdade, as doses da Pfizer chegaram e serão distribuídas ainda hoje para os seguintes municípios: Florianópolis, São José, Blumenau, Joinville e também Tubarão. Lembrando que todos esses municípios possuem estrutura física, né? E com profissionais treinados para armazenar as doses que antes da aplicação deve ficar a uma temperatura de 2 a 8 graus por um período de até 5 dias. O lote com 39.780 doses chegou no aeroporto, como você falou, Cibele, ontem às 7h20 da noite. De lá elas foram encaminhadas para a Central Estadual da Rede de Frio para a organização e também distribuição. Dessa vez, em um primeiro momento, 5 municípios catarinenses vão receber as doses da Pfizer, conforme eu citei. E a distribuição vai acontecer da seguinte maneira: Florianópolis, 10.530 doses. São José, 7.020 doses. Os municípios de Tubarão, Joinville e Blumenau vão receber 4.600 doses cada, totalizando 31.350 doses. As demais, um total de 8.430 doses, serão distribuídas para outros municípios que possuem esta estrutura para armazenamento e equipes capacitadas para administrar os imunizantes. As vacinas servirão para dar continuidade à vacinação das pessoas com comorbidades, com a aplicação da primeira dose. A segunda dose deve ser aplicada com intervalo de 12 semanas após a primeira dose, conforme orientação do Ministério da Saúde. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Cleiton, pelas informações. Notícia boa, né? Vacina Pfizer chegando a 5 municípios. A novidade é que agora 5 municípios vão receber e poder aplicar na população esta nova vacina. Antes ela ficava restrita apenas para Florianópolis e São José. O governo de Santa Catarina quer investir 350 milhões de reais em rodovias federais que cortam o nosso estado. Trechos que estão carentes de investimentos por parte do governo federal, mas que são de extrema importância para a economia do nosso estado. O projeto foi vetado pela governadora interina Daniela Rainer e agora o governador Carlos Moisés quer que a Assembleia Legislativa derrube o veto e autorize este investimento. Por isso, hoje à tarde, o governador Carlos Moisés e também o secretário da Casa Civil, Heron Jordani, vão estar na Assembleia Legislativa para conversar com os deputados. Você vai ver agora onde serão investidos estes 350 milhões de reais. No ar.
O governo do estado quer investir 350 milhões de reais em rodovias federais importantes para Santa Catarina. A Assembleia aprovou o projeto, que inicialmente previa um investimento de 200 milhões de reais. Depois de alterações feitas pelos deputados, designando quais rodovias devem receber os investimentos, o projeto foi aprovado, mas vetado durante o período em que Daniela Rainer esteve à frente do Poder Executivo, durante o afastamento de Carlos Moisés, para responder ao processo de impeachment. A proposta, que é do próprio Executivo, foi vetada pela então governadora interina Daniela Rainer, alegando ter dispositivos inconstitucionais. Agora, o governador Carlos Moisés pede o apoio do presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, para que os deputados derrubem o veto. Os trechos que fazem parte deste pacote contemplam a restauração e melhorias de segurança da BR-280 entre o Porto de São Francisco e a BR-101. Outro ponto fica no lote 4 da BR-470, um trecho de pouco mais de 15 quilômetros entre Blumenau e Indaial. O projeto prevê a duplicação e a restauração do trecho, com implantação de melhorias. Os investimentos também serão direcionados para acelerar a recuperação das BRs 163, 282 e 158, todas no oeste do estado. Nós precisamos urgente desse investimento. Nós que perambulamos por esse estado, quase que semanalmente, com exceção agora em função da pandemia, mas nós já sentimos há um ano atrás as dificuldades no trânsito, principalmente na 470. E a economia de Santa Catarina está sendo altamente prejudicada, porque o fluxo normal de veículo não ocorre, há desgaste de manutenção, há desgaste de combustível muito maior, há muita demora nos trajetos. Então, eu acho que nós, particularmente, achamos que é viável esse investimento e que certamente nós teremos, de uma forma ou outra, de conseguir uma compensação do governo federal por nós cobrirmos essa deficiência que, no momento, o governo federal está tendo conosco aqui. A necessidade de melhorias também existe no norte do estado, região de forte produção industrial e que liga a maior cidade do estado, Joinville, ao porto de São Francisco do Sul. Uma das principais demandas de Santa Catarina é investimento em infraestrutura. Como há ausência de investimentos por parte do governo federal e havendo recursos no estado, nós somos favoráveis que o governo estadual faça a aplicação desses recursos em obras tão importantes, desde que haja uma compensação por parte do governo federal. Com relação ao veto, como já foi uma matéria analisada pela Assembleia, achamos que a derrubada é uma consequência natural. Sobre este assunto, o governador Carlos Moisés falou com Cláudio Prisco Paraíso, no programa Ponto e Contraponto. O governador falou do apoio que busca na Assembleia para derrubar o veto e seguir com os investimentos. Nós vamos construir com os deputados, na Assembleia Legislativa, orientando nesse sentido, pedindo o apoio da Assembleia para que esse veto seja derrubado, porque eu entendo que a posição desse veto ela foi um equívoco, então a gente pode consertar isso para que de fato possa haver pelo menos a autorização desse investimento. Nós, obviamente que isso só vai ocorrer, esses investimentos, se a gente de fato verificar que os investimentos vão ser colocados nas rodovias. Nós queremos terminar essas obras, porque os catarinenses que vivem nessas regiões sofrem muito também com essas obras federais. 11h43 da manhã, aí está, portanto, Arles Amaro explicando para a gente os detalhes. O governo quer investir, inclusive teve reuniões em Brasília, governo do estado, com o ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura. O projeto foi feito, mandado para a Alesc deu ok, Daniela, na interinidade, derrubou, vetou. Agora, o governador que voltou ao cargo quer que a Assembleia derrube esse veto e, assim, dê autorização para os investimentos. Deixa eu conversar aqui com o secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira, que vai explicar para a gente a necessidade destes investimentos. Bom, para a gente que convive aqui todos os dias com a informação de trânsito, economia, as entrevistas que a gente faz aqui com o setor produtivo, agroindústria, federações, especialmente a Fiesc, a questão logística é o que puxa o nosso estado para trás, dificulta
a competitividade com outras regiões, por isso a cobrança maciça de investimentos em rodovias, em ferrovias. O governo do estado está tentando resolver um problema que é do governo federal. A gente está falando de rodovias federais, mas que implicam na economia, no custo de logística, no custo de produção para os empresários catarinenses. Tiago, muito obrigado por nos atender. Secretário, mais uma vez nós agradecemos. A importância do governo do estado, o que explica o governo do estado tirar dinheiro do caixa, que é destinado, por exemplo, se a gente está falando de infraestrutura, para obras estaduais e aplicar em obras federais, que deveriam receber valores do governo federal. O que explica esta movimentação, hein, secretário? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós agradecemos essa oportunidade, essa sua pergunta ela é bastante valiosa, porque a gente precisa esclarecer que a gente não está Perdi o contato com o secretário. Restabelecemos? Restabelecemos. Secretário, com você. Então, como eu estava dizendo, bom dia a todos. O primeiro ledo engano é de acreditar que nós estamos retirando dinheiro de rodovias estaduais para rodovias federais. Isso não está acontecendo. Nós temos um pacote maciço em projetos para que depois de finalizados a gente possa, assim, executar a restauração da nossa malha rodoviária estadual. O que nós temos é, sim, capacidade de fôlego financeiro de, além de fazer as ações nas rodovias estaduais, de olhar para frente e virar a página para aquele que não é problema do governo municipal, nem estadual, nem federal. É o problema dos catarinenses. Quem passa pela 470, quem vive pela 280, ou quem necessita trafegar pela 163, sabe o quão importante é virar a página dessas obras. Vidas foram perdidas, e a nossa economia, quando a gente fala em fortalecimento, eu ouvi a sua fala, fortalecendo a logística, para o cidadão, o fato é o seguinte, fortalecer a logística é gerar emprego e gerar renda. Onde tem emprego e tem renda, nós temos melhores condições de vida. Então, isso é uma preocupação, sim, um problema dos catarinenses e o Estado. O governador Moisés entendeu essa preocupação e sabiamente concluía o secretário de Infraestrutura. Muito bem. Secretário conversando com a gente, Tiago Veira, secretário de Infraestrutura. Agora, eu lembro, meses atrás, os senhores estiveram em Brasília conversando com o ministro Tarcísio. Inclusive, colocaram lá à disposição do governo para resolver esses problemas. Qual foi a explicação do governo federal para não concluir esses trabalhos e, assim, abrindo brecha para que o governo do estado tomasse a iniciativa? Alô, Fernando? Secretário, está me ouvindo? Me ouve agora, secretário? Deixa eu confirmar. Alô, Fernando, eu não consegui ouvir a sua pergunta. Eu acho que o sinal da internet está ruim. Mas agora você está me ouvindo? Alô? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos restabelecer o contato com o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina. Nosso assunto aqui é investimentos do governo do estado em rodovias federais. A gente está falando de rodovias na região de Blumenau, Indaial, especialmente na região oeste do estado, rodovias federais que estão inacabadas, obras que até já começaram, mas que não foram concluídas por parte do governo do estado e que neste momento estão recebendo ou que devem receber recursos do governo do estado. Existe um entrave na Assembleia Legislativa porque o projeto foi aprovado por lá pelos deputados, projeto criado pelo governo de Santa Catarina. O governo falou o seguinte: deputados, vamos aprovar isso aqui, porque esse recurso aqui é importante para melhorar a logística, a economia, a vida dos catarinenses. O governo quer colocar 350 milhões em rodovias federais. Mas espera aí, as rodovias não são de responsabilidades do governo federal? Não, mas a gente entende, o governo do estado falando, a gente entende, o secretário acabou de frisar, que é necessário resolver esse problema porque a vida dos catarinenses está em jogo, acidentes são inúmeros, especialmente para logística, para você tirar daquela região o que foi produzido, entregar aos portos, enfim, promover o escoamento da produção catarinense, seja ela agrícola ou outros produtos. Então eu vou restabelecer agora o contato com o secretário e aí o governo do estado falou o seguinte: Alesc, aprova para a gente. A Assembleia entendeu a necessidade desses recursos nas rodovias federais, aprovou o projeto. Daniela Rainer assume o governo, diz não, vamos vetar, não vamos fazer. Daniela Rainer. Até existe aí um paralelo
pela proximidade com o governo federal, esta proximidade que Daniela tem com o presidente Bolsonaro. Se fala nos bastidores o seguinte, mas espera aí, como é que eu vou assumir uma obra que é do governo federal? Parece que eu vou estar dizendo aqui que o governo federal está sendo incompetente. Daniela vetou, sabe-se lá por quê. Hoje à tarde, Carlos Moisés visita a Assembleia Legislativa para dizer o seguinte aos deputados: a gente quer fazer, a gente tem dinheiro, não vamos tirar dinheiro das obras estaduais e é importante, inclusive recebendo o apoio de federações Fiesc. E aí vamos ver qual vai ser o retorno da Assembleia Legislativa hoje à tarde. Você está vendo aqui, a pergunta é: o governo do estado de Santa Catarina deve investir cerca de 350 milhões de reais em obras em rodovias federais? Sim ou não? Responde para a gente lá no portal scc10.com.br. Daqui a pouco eu mostro para você aqui o resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa de hoje. Tá legal? Interatividade com a gente. O secretário não voltou mais? Foi-se? O secretário foi-se? Então tá bom, ok, assim que der a gente reestabelece ou a gente reagenda a entrevista, que a gente tem tanta coisa para questionar o secretário de Infraestrutura, mas seguimos por aqui com muita informação para você. Aí, alerta de dengue? Vamos falar de alerta de dengue agora em Joinville. A cidade está com epidemia da doença, não é brinquedo não. Cibele, hoje 474 casos da doença já foram registrados por lá na cidade de Joinville. É sim, Fernando, a cada 100 mil habitantes, 474,5 casos são registrados, 87,6% dos casos eles foram contraídos dentro de Santa Catarina. O David vai trazer para a gente informações, porque o alerta se mantém e ainda de uma maneira mais incisiva, já que nós temos mais uma morte no estado por dengue, né, David? Bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É isso mesmo. Aqui em Joinville continua, infelizmente, ainda em alerta para dengue. Nesses primeiros meses do ano, os 3.323 casos foram confirmados aqui na cidade, sendo que 87% desses casos, os pacientes contraíram a doença aqui mesmo em Santa Catarina. Então, imagina só, né? São os casos autóctones. E a Secretaria de Saúde daqui de Joinville confirmou mais uma morte por dengue. Se trata aí, né, de um homem de 75 anos que morreu no dia 2 de maio. E isso sendo, portanto, a segunda morte na cidade em 2021 em um intervalo de menos de 5 dias. Ele era morador do bairro Floresta e tinha comorbidades. A informação foi confirmada depois que a investigação feita pela Vigilância Epidemiológica foi terminada. Focos do mosquito Aedes aegypti chamam bastante atenção também aqui, viu, Cibele? Porque foram 6.392 ocorrências desde o mês de janeiro. E os bairros Aventureiro, Costa e Silva e Boa Vista são os que têm mais focos da doença, segundo a equipe de vigilância ambiental. E a prefeitura daqui de Joinville tem feito aí esforços para poder diminuir esses números. Por exemplo, os agentes da vigilância epidemiológica têm realizado visitas rotineiras nas casas das pessoas. O que também está sendo aplicado aqui é uma tecnologia, unidades dispersoras de larvicidas. É uma tecnologia em parceria com a Fiocruz Amazônia. No entanto, é muito importante que os próprios moradores daqui de Joinville tenham também consciência da importância aí, né, de evitar esses focos do mosquito da dengue, uma vez, né, que os casos têm aumentado gradativamente aqui na cidade e, infelizmente, as pessoas precisam também na verdade, colaborar. Infelizmente, não está tendo essa colaboração. Uma das dificuldades, por exemplo, da prefeitura daqui de Joinville é que as pessoas deixam suas casas fechadas, as casas fechadas sem moradores, então os agentes da vigilância não conseguem realizar aí as visitas. Então, é muito importante as pessoas terem essa consciência, não deixar água parada em pneus e também em vasos de planta. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David. Sempre bom reforçar o alerta, né? Não é brincadeira, a dengue é uma doença grave. Registramos, portanto, a segunda morte no estado de algo que dá para ser evitado, né, Fernando? Com cuidado simples. Ontem mostramos aqui o surto também de dengue na cidade de São José. Casos e mais casos de pessoas doentes por conta da dengue. Gente, temos preocupação demais com o coronavírus. Muita gente em casa, sim, home office, por conta do distanciamento social, não sai. Então é hora de cuidar da casa, ter atenção com aquilo que fica despejado no terreno. Os casos de dengue estão subindo, a segunda morte registrada por dengue. Não dá. Este surto coletivo de coronavírus que estamos vivendo, mortes e mais mortes, onde os números acabam deixando as pessoas até mais frias, porque morte se transformou num número. Todo dia um volume tão grande de pessoas morrendo que parece que não tem mais importância. Peraí, parece para quem?
As famílias que perdem estão chorando. E as mortes não podem ser estatísticas, números. Agora, dengue também, por descuido nosso. Seguimos aqui, tem informação para você, eu vou falar agora do rancho de pesca que pegou fogo lá na região sul de Florianópolis. O fogo em um rancho de pesca, inclusive um dos mais tradicionais, lá na Praia do Campeche, deixou a comunidade muito abalada. 11 dias depois do incêndio, a nossa equipe voltou ao local para saber como andam as investigações e também como os pescadores estão lidando agora com a safra da tainha que já começou, mas o rancho foi completamente destruído. Vamos ver. No dia 1º de maio teve início a pesca da tainha. E já pensou você se programar durante todo o ano para esse momento tão esperado e de repente acorda e percebe que não tem nada. E quando a gente fala nada, é nada mesmo. Como você aí de casa está vendo. Tudo consumido pelas chamas. Realmente a ficha ainda não caiu, né? Em véspera da pesca da tainha, a gente passa mais uma vez por essa situação. Nosso rancho aí foi transformado em cinzas. Perdemos todos o nosso equipamento de pesca, todo o material, canoas, centenárias. Uma tristeza profunda. No último dia 30 de abril, um incêndio destruiu um rancho de pesca recém-construído, com redes e barcos que seriam usados na captura da tainha nesta temporada. Os proprietários não conseguiram segurar a emoção no dia da perda. Este aqui é um rancho centenário do nosso avô. Isso. E eu fiquei incumbido aí de estar cuidando, junto com meu pai, desse rancho, que é a nossa tradição, que a gente foi criado com isso aí, ó, criado com a pesca artesanal. Segundo a família proprietária do rancho, o valor com o prejuízo ultrapassa R$300 mil. Agora, além do lado financeiro, tem também a questão sentimental. Nesse vídeo, antes do incêndio, mostra a família reunida com moradores da comunidade e comprova que o rancho era uma tradição na Praia do Campeche. Esse rancho aqui tem uma história. Esse rancho aqui é do meu avô, tá? Isso aí a gente não vai perder nunca. Agradeço esse ano que o pessoal tá vindo. Meus primos aí estão mais presentes. Eu quero que todo mundo chegue junto. Porque esse rancho não é só do seu Aparício, não é só do Pedrinho. Esse rancho aqui é uma história, nós todos, é dos nossos avós. E eu peço à nossa família aqui de coração, vamos participar, vamos chegar junto. Isso aqui é uma herança. A Prefeitura de Florianópolis, através da Superintendência da Pesca, Maricultura e Agricultura, afirma que vem dando todo o apoio necessário à família do seu Aparício. Estamos, através da Secretaria de Cultura, tentando viabilizar uma tenda provisória para poder dar atenção aos pescadores agora nesse momento tão delicado que eles estão passando. Também estamos em parceria com o MAPA, podendo viabilizar o mais rápido possível a licença das coordenadas daquela praia, aonde os pescadores vizinhos cederam tanto a uma embarcação quanto uma rede de pesca para eles poderem pescar esse ano ainda. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão avançadas, mas ainda não é possível antecipar nada para não prejudicar o andamento. A perícia também não foi entregue. Já é a terceira vez que o nosso rancho é incendiado. A primeira vez foi em 2008. Graças a Deus, alguém viu e deu tempo de apagar o incêndio. E depois de 2016, colocaram fogo de novo, de uma forma criminosa, onde queimou todos os equipamentos de pesca, todas as canoas, enfim, foram tudo transformado em cinza. Uma vaquinha na internet já arrecadou cerca de R$2 mil. Os pescadores também estão realizando uma campanha chamada Tainha Solidária para arrecadar recursos. O IBAMA ainda está verificando a possibilidade de liberar madeiras apreendidas para a reconstrução do rancho. Amigos pescadores de outras localidades se colocaram à disposição da família, oferecendo redes e barcos de pesca. Toda ajuda sempre é bem-vinda, né? E a gente vê aí os pescadores envolvidos aí nessa questão, nessa perda trágica que teve aqui no Campeche. Então a gente está muito contente com essas palavras de carinho que a gente recebe aqui nas redes sociais.
Meio-dia em ponto, aí está o SCC Meio-Dia, foi lá na comunidade do Campeche. Alô Campeche, região sul de Florianópolis. Nesse período do ano, com a pesca da tainha, as praias ficam muito movimentadas. Infelizmente, para os pescadores deste rancho, a safra está sendo muito triste. Um dia antes de começar a temporada, o rancho pegou fogo, e não foi a primeira vez. E os pescadores, moradores nativos, estão denunciando, acreditam em incêndio criminoso. Mas espera aí, você queimar um rancho de pesca com tantos, não é mesmo? Com tantos que existem em Santa Catarina para prejudicar a safra desse ou daquele grupo, sabendo que esses pescadores poderiam ser realocados em outras regiões, será que mesmo com tudo isso, com esse momento difícil em que o brasileiro está passando, em que a solidariedade está prevalecendo, será que teve gente ainda capaz de tocar fogo no rancho de pesca, que não representa só uma atividade econômica, mas cultural, histórica de Florianópolis? Bom, com a palavra, a Polícia Civil, que está concluindo o inquérito e deve apresentar nos próximos dias as investigações. E aí, em contrapartida, a solidariedade do povo que está ajudando, está fazendo vaquinha, quem puder contribuir também. Agora, pescadores do sul da ilha, estamos com vocês, sempre que houver a necessidade, pode chamar que o SBT está aí para ajudar, para colocar as questões em dia e ajudar vocês com o que for preciso. Comunidade do sul da ilha. Olha, um assunto polêmico que está dando o que falar nas redes sociais, uma declaração do prefeito de Criciúma, que está recebendo muito apoio, bem verdade, pelo vídeo que gravou e postou nas redes sociais dele neste começo de semana. Prefeito Clésio Salvaro publicou nas redes sociais um vídeo onde afirma que os usuários da casa de passagem precisam trabalhar. Eu assisti umas 3, 4 vezes o vídeo. O prefeito diz o seguinte: visitei uma vez, visitei 2 vezes. As pessoas estão hospedadas aqui, ficam meses com benefícios da prefeitura. Agora, para continuar aqui, nesta casa que é de passagem, vão ter que trabalhar. Deixa eu conversar ao vivo com o Marco Búrigo, que é o nosso repórter lá na região sul do estado. Se o prefeito queria causar, ele conseguiu. A pergunta é, por que o prefeito ficou indignado desta forma e o que vai acontecer com essas pessoas que estão na casa de passagem? Ei, Marco Búrigo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que assistem aqui o SCC Meio-Dia. Na verdade, a casa de passagem, que é um local que serve para passagem, né, de moradores de rua, em situação de rua, ela estava sendo alvo de investigação desde 2017, onde, segundo aí a Justiça, alguns serviços não estavam sendo devidamente ofertados a esses moradores de rua. Bom, o prefeito Clésio Salvaro, ele lançou esse vídeo nas redes sociais, que viralizou rapidamente, e a casa de passagem é um local onde oferece serviços médicos, né, serviço também de nutricionista, psicológico, enfim, são muitos usuários de drogas, né, infelizmente, e o prefeito falou isso nas redes sociais. Vamos conferir o vídeo agora. Agora tem mais ou menos uns 20 aqui, estão tomando o cafezinho da manhã, depois tem o almoço, o café da tarde, depois tem a janta. Aqui tem nutricionista, tem a cozinheira, aqui tem o assistente social, aqui tem psicólogo, aqui tem tradutor, aqui tem carro, aqui tem tudo. Só deixa eu dizer uma coisa, dentro de 1 hora, o pessoal da prefeitura vão vir aqui para pegar esse pessoal para trabalhar. Nós vamos encaminhar para o trabalho. E não vem aqui o pessoal dos direitos humanos reclamando que o prefeito faz o pessoal trabalhar. Eles vão trabalhar, sim. E quem não quer trabalhar, vai embora aqui da casa de passagem. Não tem esse negócio, porque é trabalho de escravo. Não. Trabalho aqui, ó. Tem bastante gente trabalhando aqui, ó. Levanta cedo, vem trabalhar para sustentar a sua família. Não para sustentar os malandros que estão aqui dentro. Tá ok? Rabo Salvaro tá errado. Bom, aqui não fica. Quer levar para tua casa, leva. Aqui é uma casa de passagem. Aqui é para se encaminhar. Aqui não é para ficar hospedado aqui 6 meses, 1 ano, como estão ficando. Tá bom, gente? Uma boa semana a todos.
Esse é o vídeo polêmico do prefeito Clésio Salvaro, que lançou nas redes sociais. O que acontece? No dia 30 de março, a Justiça publicou aí o que a Prefeitura deveria fazer com a Casa de Passagem, na verdade, algumas readequações dos serviços prestados aqui na Casa de Passagem. No meio dessa investigação, foi constatado que apenas um funcionário da Prefeitura trabalhava na Casa de Passagem. Apenas um período era oferecido esses serviços aos usuários da Casa de Passagem, ou seja, à tarde a Casa de Passagem estava fechada, sempre fechada, e que os usuários deveriam trabalhar para receber esse serviço na Casa de Passagem. O que o prefeito rechaça, diz que a Casa de Passagem está oferecendo sim esse serviço aos usuários. Na verdade, algumas readequações estão acontecendo. Uma delas é que a Ação Social, a Secretaria de Ação Social, está disponibilizando emprego para os usuários. Então, encaminhando os usuários da Casa de Passagem para o mercado de trabalho. Essa é uma das adequações que a Prefeitura já está fazendo. Voltamos com vocês. Obrigado, Marco Burgo. A informação chove em Criciúma. Eu fiz a inauguração dessa Casa de Passagem há alguns anos lá pela Rádio Eldorado. E esta sempre foi a intenção da Prefeitura. Acolher quem precisa, passou aqui 1, 2 dias, se encaminha para o mercado de trabalho, enfim, está em viagem para uma outra cidade, precisa de uma passagem de ônibus para voltar para a família. E é esta a intenção da Casa de Passagem. Questionaram a Prefeitura, o prefeito foi lá e falou o seguinte, estão ficando aqui 1 ano, não é para isso que serve, vai todo mundo trabalhar. O prefeito dá uma resposta à cobrança jurídica, vamos dizer assim, que estava sendo feito pelo Ministério Público, mas espera aí, a Prefeitura não está oferecendo serviço, o prefeito ficou revoltado, foi lá e viralizou nas redes sociais. Vai botar o povo trabalhar agora. É a SBT Comunidade que eu tenho agora, deixa eu mostrar para você. Essa aqui é uma rua da cidade de Uruçanga. O povo mandou e a gente traz para você agora. Oi, Fernando, disse a mensagem no nosso WhatsApp. Sou Alessandra, moro em Uruçanga, rua Idalina Manarim, lá no bairro Estação. Precisamos de ajuda para resolver esse problema. Você está vendo aí, o problema dela é esse que está na tela. Estamos entrando em contato várias vezes com a Prefeitura, mas não nos deram retorno. Essa é a declaração da Alessandra, ela mandou para a gente essa mensagem aí. A rua que estava sendo pavimentada, aí aconteceu um deslizamento por causa da chuva, buracos apareceram, a boca de lobo está aberta, um perigo, segundo a moradora ali para quem caminha, para quem trafega na região. Quando chove, desbarranca e vai ficando cada vez mais perigoso. É o que disse para a gente a moradora Alessandra, lá do bairro Estação. A gente procurou a Prefeitura de Uruçanga, que informou que a rua estava finalizada, com a pavimentação novinha. Dá para perceber, de fato, que a obra estava acontecendo. A pavimentação é recente. Ela estava finalizada, com serviços de drenagem, inclusive, meio-fio, lajota, tudo certinho, segundo a Prefeitura. Só que, por conta de uma forte chuva, ocorreu um deslizamento em alguns pontos. A empresa que vai executar a obra, esta reparação, já iniciou a repavimentação daquilo que foi destruído pela chuva, adequando, então, a um novo traçado. A Secretaria de Obras está programando os serviços de aterro na parte final da rua para restabelecer a pavimentação restante. Isso deve acontecer nos próximos dias. Está aí a resposta para a Alessandra, lá de Uruçanga, que chamou a gente no SBT Comunidade. Você tem um problema aí igual? A Prefeitura não está te respondendo? Pois é, manda para cá que nós vamos com a nossa equipe buscar a resposta, a solução para o seu problema. Manda para o Fernando, manda para o SCC Meio Dia, o número está aqui. Bora lá! E o projeto de lei que deve instituir o auxílio emergencial de Florianópolis vai ser votado hoje à tarde na Câmara de Vereadores. A Prefeitura quer pagar auxílio emergencial exclusivo para os moradores da capital, cerca de 3 mil famílias. Vem para cá Cleiton Ramos, que está ao vivo em Florianópolis. Como vai ser essa votação e quais os valores que devem ser pagos para as famílias que precisam de ajuda neste momento na capital? Auxílio emergencial exclusivo para Florianópolis. Hein, Cleiton? Bom dia. Bom dia, Fernando. É verdade, né? Uma maneira de ajudar quem realmente foi afetado por essa pandemia causada pelo novo coronavírus, né? 3 mil famílias devem ser beneficiadas com esse projeto. Só voltando um pouco para a gente destacar desde o início, na tarde de ontem,
foi aprovado na Câmara Municipal um requerimento que abrevia o processo legislativo em virtude de interesse público emergencial, por conta dessa crise que todo mundo está vivendo e muitas famílias castigadas por conta da Covid-19 aqui na nossa cidade. Por isso, o projeto que deveria ser votado daqui a alguns dias vai ser apreciado hoje, às 4 da tarde, pelos vereadores. O auxílio emergencial da capital deve atender, conforme já colocamos, 3.000 famílias com 2 modalidades de pagamentos, que vão contemplar famílias que estejam inscritas no cadastro único. A primeira modalidade do auxílio prevê um valor de R$ 1.500, divididos em 5 parcelas de R$ 300. A segunda modalidade para famílias monoparentais que possuam mulher como provedoras. Neste caso, será um valor de R$ 1.875, divididos em 5 parcelas de R$ 375. O auxílio emergencial vai contar com recursos da própria Prefeitura Municipal de Florianópolis. Uma maneira de ajudar muitas famílias, e nós que fazemos várias matérias aí de comunidade, como lá na Vila Aparecida, por exemplo, lá tem muita família que deve ser beneficiada com esse projeto da Prefeitura, o que é muito bom, viu, Fernando? Volto contigo aí nos estúdios. Obrigado, viu, Cleiton? Obrigado pela informação. O Cleiton está em Florianópolis. Agora pela manhã eu procurei a assessoria do vereador Roberto Catume, presidente da Câmara de Vereadores. Tem todos os detalhes lá na coluna do Fernando Machado no scc10.com.br. A ideia é pagar 3.000 pessoas, 1.500 a 1.875. Se a família for administrada por mãe solteira, aí ganha parcelas em 5 vezes de 375. Se a família é comum, 5 vezes de R$ 300. Este é o projeto. Se aprovado hoje, em 2 dias vai para a sanção do prefeito Jean Loureiro e em 10 dias a prefeitura começa o pagamento. Este é o cronograma e deve ser sim aprovado pela movimentação de bastidores na Câmara Municipal. Deve ser sim aprovado este projeto ainda hoje. Em 10 dias, portanto, começaria o pagamento para essas famílias que neste momento estão passando por dificuldades na capital catarinense. Mais detalhes, você já sabe, na coluna do Fernando Machado, scc10.com.br. Deixa eu restabelecer aqui o contato com o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, o secretário Tiago Vieira, que conversava com a gente sobre os investimentos. Lá no começo do SCC Meio Dia, você que está chegando agora, a gente exibiu uma grande reportagem explicando sobre essa movimentação do governo do estado que quer investir 350 milhões de reais em obras de rodovias federais. Inclusive, o governador hoje à tarde visita a LESC para pedir a liberação. O governo fez, viu, secretário? O governo fez o projeto, capitaneado aí pelo secretário de Infraestrutura, mandou para a LESC aprovou, veio Daniela Rainer, vetou, agora o governador está indo lá na LESC dizendo o seguinte: derrubem o veto que a gente precisa investir. E eu perguntava ao senhor, na primeira oportunidade, a gente já entendeu a necessidade, na nossa primeira conversa aqui, do governo investir esse recurso em obras federais, em rodovias federais. O senhor falava que não vai tirar dinheiro, investimentos de rodovias estaduais, mas sim que o Estado tem um fôlego para executar também esses trabalhos, inclusive trabalhos que são aceitos e aprovados por entidades econômicas de Santa Catarina, especialmente a Fiesc, para reduzir a logística. A pergunta que a gente faz agora é o seguinte: como esses trabalhos vão acontecer e como o governo federal vê essa movimentação do governo estadual em atuar em obras que são de responsabilidade da União? Então, Fernando, nós pretendemos trabalhar em 2 frentes. Uma, obviamente, que é nesse âmbito político, e bem disseste que o governador do estado, Carlos Moisés, que está liderando esse processo, ele vai até a Assembleia e efetivamente oficializar e dialogar com os parlamentares para que a gente possa fazer a derrubada do veto. O veto, tecnicamente, ele não se sustenta, né? Ele não é uma matéria, de fato, inconstitucional, porque há interesse público e, mais que isso, nós estamos falando de orçamento e não de recurso, não de despesa. Então, não há qualquer aumento de despesa e isso que vai ser esclarecido aos deputados e a gente tem a plena convicção. Eles que são a vontade popular, a vontade do cidadão que os elegeu para lá, vão saber entender o quão é importante essas rodovias. E o segundo cenário, que nós já solicitei ao diretor-geral do DENIT, o general Santos Filho, uma agenda para que a gente possa dar prosseguimento em paralelo à celebração da minuta de convênio. Então, logo a LESC permita, pela derrubada do veto, a celebração deste convênio. Então, a gente tem uma reunião agendada já para amanhã e a gente pretende avançar nessas 2 frentes. 350 milhões de reais são suficientes, secretário, para concluir esses 5 trechos, pelo menos? A nossa pretensão não é concluir essas obras, mas é trabalhar em parceria com o governo federal
para finalizar o lote 1 e 2 da BR-470, ou seja, de Navegantes a Blumenau, de dar incremento nos outros lotes da 470 e também acelerar o ritmo de obra da 163, que foi dada a ordem de serviço recentemente em março, no trecho norte, bem como também as obras da 280. Então, a gente pretende, de fato, concluir o lote 1 e 2 e acelerar com esses recursos o ritmo de obra dos outros trechos. Muito bem. Aí está o secretário de Infraestrutura explicando para a gente esses investimentos. Vai depender agora do veto da Assembleia. Hoje à tarde, o governador discute isso na Alesc. Se a Assembleia derrubar o veto, autorizando o governo do Estado, a parceria será firmada com o governo federal para auxiliar, recursos que vão auxiliar nas obras de rodovias federais aqui no nosso estado. Vou aproveitar a presença do secretário aqui. O governador, quando reassumiu o governo, inclusive trazendo novamente os secretários, inclusive o senhor, disse o seguinte: muita coisa vai ser anunciada. Secretário, gostaria que você antecipasse para a gente algumas medidas, algumas obras que serão anunciadas nos próximos dias com relação à infraestrutura aqui em Santa Catarina. Fora dar o incremento nos processos que já estavam em andamento, que são a recuperação da malha rodoviária estadual e o fortalecimento da aviação regional, nós temos, por exemplo, disso, a concessão do aeroporto de Jaguaruna, bem como a retomada do voo regular de Correia Pinto, que nós vamos realizar. Nós temos também pensando não só hoje, mas pensando Santa Catarina para que os gargalos de infraestrutura não impeçam o crescimento. E aí um bom exemplo é uma semente que a gente está plantando, o governador determinou, para que a gente pudesse fazer o estudo de viabilidade técnica de uma nova rodovia, que vai fazer uma rodovia paralela à BR-101 no trecho norte, fazendo a conexão desde a 280, a nossa intenção desse estudo de viabilidade, até o contorno de Tijucas, o contorno da Grande Florianópolis. O objetivo é fazer esse estudo de viabilidade em 6 meses, depois do processo de licitação, que já está quase o termo de referência pronto. Ano que vem a gente fazer o projeto, repito, estamos plantando e pensando Santa Catarina não só no hoje, mas pensando que o gargalo que hoje a gente já nota, ele possa não ser um motivo de estagnação futura. E é por isso que esse estudo de viabilidade é tão importante, que seria uma nova rodovia no trecho norte da BR-101, que vai ajudar a economia do turismo. Hoje, quem quer descer para Florianópolis ou para nossas praias, por exemplo, ou para a Serra, e que use a BR-101, ele leva 4, 6 horas vindo de Curitiba, o que é inadmissível dentro da economia do turismo. Além disso, a nossa própria cadeia logística, porque a ideia é que a gente possa fazer o escoamento da produção, e a BR-101 é um dos principais corredores que nós temos em Santa Catarina. Interessante. Esse projeto começa a ser feito já, secretário, de viabilidade? É uma rodovia paralela do norte a Tijucas. Ela cortaria quais cidades ali? Então, é esse estudo de viabilidade que vai dizer, ele vai analisar a parte técnica, a parte ambiental e a parte econômica. Então, por onde vai passar essa rodovia? Olha, passando mais a leste da 412, da Jorge Lacerda, por exemplo, nós possamos ter, estou supondo aqui, um problema ambiental. Passando mais a oeste, economicamente é melhor, porque tecnicamente a gente pode ter uma obra de arte que vai cortar, por exemplo, um relevo por meio de um túnel. Então, essa análise, o estudo de viabilidade vai fazer com que a gente saiba qual o melhor caminho dessa nova rodovia. E a ideia é que a gente faça isso por segmentos. O estudo vai apontar a viabilidade técnica de segmentos, para que depois a gente contrate cada segmento desse e gradativamente o Estado possa implantar essa nova rodovia. Muito bem. Já que o senhor está falando de rodovia, tirar o fluxo da BR-101, e já que o governo agora está compartilhando responsabilidades de obras federais, e o contorno viário Grande Florianópolis, que deveria ter sido entregue em 2012, essas obras de terceira faixa estão dando o que falar? Fernando, mas obras que estão acontecendo é importante. Não, peraí, se o contorno viário estivesse pronto quando foi prometido, não teria necessidade dessa terceira faixa agora na BR-101. Fato. O que vem de resposta por parte do governo federal? Porque a gente aqui tenta questionar a empresa responsável, mas poucas informações vêm mais claras com relação à finalização deste contorno na Grande Florianópolis, secretário. Então, a gente respeita, né, todas as tratativas e o esforço, de fato, do governo federal, e eu acho que quem cabe, de fato, fazer a manifestação a respeito disso é o governo federal, que tem trabalhado incansavelmente em razão disso. Vale dizer que, diferentemente da 470, da 163 a 280, em que nós temos problemas financeiros ou de capacidade financeira, no contorno, na verdade, da Grande Florianópolis, a gente não está falando dessa capacidade financeira. Nós tínhamos outros problemas que impactavam o andamento da obra.
maior parte desses problemas já foram sanados. Prova disso que a própria concessionária já apresentou um novo cronograma e já retomou. Quem passa pelo local, a gente pode perceber, eu estou falando bem como cidadão, que a gente já passou pelo local, a gente vê que há uma mobilização e há um incremento, sim, a retomada dessa importante obra. Então, a gente acredita que agora não haverá mais transtornos ou paralisações, e assim o governo federal vai conseguir concluir essa importante obra. É uma prioridade por meio da concessionária do governo federal. Muito bom. Vamos fechar aqui, secretário. A gente, há meses, conversou com o senhor sobre o transporte marítimo na Grande Florianópolis, um projeto novo, o senhor bastante esperançoso e os moradores de Florianópolis aguardando. Andou algo novo nesse projeto do transporte marítimo Grande Florianópolis, secretário? Olhar para frente. Nós, infelizmente, não tivemos o cumprimento das agendas que estava proposta pela secretaria, né? Então, e agora a gente tem que olhar para frente. Não vamos olhar o tempo que, de repente, a gente possa ter perdido. E a gente já fez contato ontem com o BID, porque o BID é o grande parceiro dentro desse processo. Nós temos uma reunião agendada com o BID e a SCPAR, bem como com a Fazenda, para que a gente possa deliberar o próximo passo, que é a contratação, de fato, dessa consultoria em que vai fazer uma concessão ou uma PPP. Então, nós estamos ainda assim esperançosos, tivemos uma perda de prazo, mas a gente acredita que agora, com esforço e engajamento, a gente consiga avançar. Se nós não vamos... Eu costumava dizer lá, Fernando, eu continuo dizendo, se nós não vamos marcar o gol, nós vamos deixar na marca do pênalti sem goleiro. E aí é só botar a bola para dentro. Nós temos plena convicção que é possível, sim, até final de 2022, a gente avançar a passos largos. Aí está o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, Thiago Vieira, conversando com a gente, explicando obras importantes que estão por acontecer e também sendo encaminhadas pelo governo do estado. Muito obrigado, secretário, um bom trabalho. A gente que agradece a oportunidade e vamos para frente. Vamos avançar aí. A infraestrutura vai gerar segurança, vai gerar desenvolvimento, vai permitir a saúde, a educação, enfim, temos que avançar e vamos trabalhar para isso. Secretário de Infraestrutura, mais uma vez, muito obrigado, conversando com a gente ao vivo aqui no SCC. O prefeito da capital, Jean Loureiro, publicou agora há pouco nas redes sociais uma informação que nos enche de alegria. Florianópolis está há 5 dias sem registro de óbitos por Covid-19. É o que aponta o sistema estadual e municipal. Informação confirmada na manhã desta terça-feira. Cibele Fávero. Até que, enfim, umas notícias melhores aí com relação à pandemia. É uma ótima notícia. Nós acompanhamos de perto os números, né? Aquele zigue-zague dos casos ativos, das mortes. Nós sabemos o quanto significa 5 dias sem mortes em uma cidade, em especial na capital, que teve, né, um grande registro de casos, também de mortes. Então, é um avanço importante. A torcida é que siga assim e vá melhorando cada vez mais. Vamos cuidar, gente. Estamos vivendo dias melhores. Distantes ainda da nossa realidade, do que a gente vivia 2 anos atrás, sim, mas já estamos melhorando. Então, seguimos neste caminho, não é hora de mudar a estratégia. Vamos falar de vacina? Pode vir para cá, então, os meus colegas que dividem tela agora comigo e com a Cibele aqui no SCC Meio Dia, porque a partir de agora a gente começa aquele giro da informação da vacina, quem pode vacinar, locais de imunização por todo o estado. A reportagem já está com a gente gente pela Grande Florianópolis. É sim, Fernando. Arles Amaro em Florianópolis, David Sacramento em Joinville e Marco Búrigo em Criciúma. Na capital, como está o ritmo da vacinação em Arles? E conta pra gente também como fica o cronograma. Bom dia mais uma vez. Vamos lá, bom dia, Cibele. Para hoje, então, quarta-feira, estão sendo vacinadas as puérperas que tiveram o parto em até 45 dias, também as pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais e a população geral com 60 anos ou mais. Nessa questão de comorbidades, aí tem bastante gente com dúvida, né? Tem algumas comorbidades que a partir de 18 anos já podem tomar a vacina aí nos pontos de vacinação, como, por exemplo, quem tem síndrome de Down e tem acima de 18 anos, basta trazer o atestado médico e consegue receber a dose. Também, transplantados de órgão sólido ou medula óssea, também basta apresentar o atestado médico, né? E aí as demais comorbidades, com 50 anos ou mais, e aí também passando por essa comprovação.
Um exemplo de comprovação, por exemplo, pessoas que vivem com o vírus do HIV, basta trazer a receita do medicamento antirretroviral. Já serve como comprovante aí, né, para comprovar a comorbidade e aí sim ser vacinado. Assim como também quem tem doenças crônicas renais, né, ou, por exemplo, quem tem a diabetes. A receita de insulina é o suficiente, não precisa passar por um médico, pegar o atestado e aí sim consegue receber as doses, tá? Os pontos de vacinação eles estão funcionando entre 9 da manhã e 4 horas da tarde e estão sendo aplicadas no Centro de Eventos da UFSC, na Beira-Mar Continental, no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, de onde eu falo ao vivo, no Floripa Shopping e também no antigo aeroporto. Agora, você profissional da saúde que ainda não tomou a sua dose, é autônomo, tem acima de 18 anos ou mais, as vacinas estão sendo aplicadas no SEAD da UFSC, lá no centro da cidade, na rua Dom Joaquim, no número 757, entre 7h30 da manhã e 6h30 da tarde. Então, para profissionais da saúde, tanto a primeira quanto a segunda dose também é aplicada no mesmo local, sendo no SEAD da UFSC, Rua Dom Joaquim Vaz, 757, entre 7h30 da manhã e 6h30 da tarde. Com relação à segunda dose, quem precisa tomar a segunda dose deve se dirigir ao Centro de Eventos da UFSC, que é lá que estão aplicando a segunda dose. Aqui, por exemplo, onde eu estou, aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, é só a primeira dose da Pfizer, então não tem segunda dose por aqui, a segunda dose é somente lá no Centro de Eventos da UFSC. Com relação às grávidas, né, a informação que a gente deu agora há pouco, por enquanto os locais de vacinação aguardam a ordem da Diretoria de Vigilância Epidemiológica para saber se continuam ou não com a segunda dose. A gente já sabe que ela vai ser suspensa aí para todo o estado, mas, por exemplo, aqui as grávidas continuam tomando a vacina porque neste local estão sendo aplicadas somente as vacinas da Pfizer, a vacina que não apresentou nenhuma complicação aí e teve o registro definitivo já pela Anvisa, a primeira vacina aqui no Brasil a ter esse registro definitivo, né? Ainda falando sobre as comorbidades, as pessoas que têm deficiência permanente, as pessoas com HIV, as pessoas com diabetes, então, podem se dirigir aos pontos de vacinação, precisam ter 18 anos ou mais. Já quem possui comorbidades, está acamado ou tem dificuldade de locomoção, também pode entrar em contato com a equipe de saúde e fazer o agendamento em domicílio. Então, a vacinação segue por aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira. Nesse momento, um movimento bastante tranquilo, aqui sendo aplicadas, então, as primeiras doses da Pfizer. E aí, a gente segue acompanhando a movimentação aqui, acompanhando também essa atualização aí com relação às gestantes, né? Assim que sair aí a ordem oficial, a gente está aqui em contato direto com os coordenadores aqui do local de ponto de vacinação, que vão nos avisar assim que forem receberem a orientação oficial aí da Vigilância Epidemiológica com relação às vacinas das grávidas, mas o que se sabe por enquanto é que por aqui elas continuam tomando as doses da Pfizer, é a única dose que está sendo aplicada aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canasvieiras. Cibele, Fernando, volto com vocês. Obrigada, Arles, pelas informações. E olha, na Grande Florianópolis, então, o Arles trouxe as informações e a nossa equipe também entrou em contato com as prefeituras de São José e aqui da capital. Ambas estão vacinando mulheres grávidas com a vacina da Pfizer. A assessoria do município de São José afirma que a vacina da Pfizer está sendo usada porque é recomendada nos casos das gestantes também. Já a assessoria do município de Florianópolis afirma que ainda não foi notificada pela DIV, por isso mantém a vacinação da Pfizer em mulheres grávidas. O Arles trazendo para a gente a informação e agora a gente reforçando. A orientação é a suspensão da vacinação no estado. É claro que por estar com a AstraZeneca, né, Fernando, que tem essa recomendação da Anvisa, como aqui é Pfizer, continua em São José por enquanto e em Florianópolis. Bom, e o prefeito Jean Loureiro também confirmou que já na próxima semana, pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades começam a ser vacinadas em Florianópolis. Por enquanto, nesta semana, 50 anos ou mais. Semana que vem, 40 anos ou mais, um novo grupo de pessoas com comorbidades. Novo grupo que começa a ser vacinado. Bora para Joinville saber como é que está a vacinação, como vai ser nesta semana. Por lá está o nosso David Sacramento, que vai contar para a gente como está acontecendo a imunização. Hein, David? Conta tudo.
É isso mesmo, Fernando. Aqui em Joinville foram abertos mais 10 mil novos horários para agendamento de pessoas com comorbidades e tomar aí a vacina contra o coronavírus. Inclusive, a Secretaria de Saúde daqui do município elaborou um documento detalhando quais são esses grupos com idades entre 18 e 59 anos aí para receber essa vacina. Para receber a vacina é necessário apresentar, claro, um documento que comprove esta condição de comorbidade aqui no município. Serão aceitos atestados ou relatórios médicos que indiquem a comorbidade, que pode ser prescrição médica, exame ou receita médica que deixe claro esta condição muito bem explícita ali. No caso de receitas médicas, devem ter sido emitidas com no máximo 1 ano atrás. Pessoas com doenças autoimunes, como é o caso do lúpus e do vitiligo, devem apresentar laudo médico autorizando a receber o imunizante, exceto pessoas aí que convivem com o HIV. O agendamento aqui em Joinville acontece através do site joinville.sc.gov.br. Inclusive, essa vacina está acontecendo aqui nas 35 unidades básicas de saúde que estão espalhados em diversos bairros daqui da cidade e também na central de imunização que fica lá no Centro Eventos Carl Hansen. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, David Sacramento. Os detalhes da vacinação na região norte do estado. A gente vai agora para o sul. Vamos sim conversar com o Marco Burgo para saber quem pode receber a vacina nessa semana. Hein, Marco? Bom dia. Bom dia, Cibele. Mais uma vez, bom dia ao Fernando e a todos que assistem aqui o SCC Meio Dia. Devem tomar a vacina contra a Covid-19 pessoas com comorbidades entre 55 e 59 anos de idade. Mas a Prefeitura pede que todas as pessoas aí na faixa etária de 18 a 59 anos façam urgentemente o cadastro no site minhavacina.criciúma.sc.gov.br. Atenção para a relação, pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica e pessoas transplantadas, né, de órgão sólido ou então de medula óssea, gestantes e puérperas com comorbidades, embora a vacinação por aqui no Sul esteja cancelada por enquanto, né, suspensa para gestantes, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, né? Essas pessoas aí entre 55 e 59 anos recebem a vacina nos postos de saúde das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Aquelas cadastradas no centro devem procurar o estádio Heriberto Wilson. A Secretaria de Saúde aqui de Criciúma, ela informa que a comprovação de comorbidade vale um atestado médico, um relatório médico ou então o cadastro que é feito em cada unidade básica de saúde. Já os grupos de pessoas com síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica ou então transplantadas, a Secretaria tem uma relação, está entrando em contato com cada pessoa, com cada família e chamando, né? Mas o responsável ou as próprias pessoas que querem receber a vacina estão no grupo, né? Podem procurar a unidade básica de saúde. Já as pessoas com deficiência de natureza física, mental ou intelectual, a comprovação é qualquer laudo da rede pública ou então da rede particular. Criciúma já teve aí, já aplicou, né, na cidade 55.898 doses, receberam a primeira dose da vacina, 37.316 pessoas e já receberam a segunda dose aqui em Criciúma, 18.582 pessoas. Voltamos com vocês. Obrigada, Marco, pelas informações. É hora de saber como está a imunização em Lages, Serra Catarinense. Sheila Marcon, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha, aqui em Lages continua a vacinação para as pessoas com 60 anos ou mais e para as pessoas com comorbidades da fase 1 com 50 anos ou mais. Vamos acompanhar aí na tela a lista completa de quem pode se vacinar aqui em Lages. Pessoas com 60 anos ou mais, segunda dose da Coronavac, segunda dose da AstraZeneca, profissionais da área da saúde, estudantes e autônomos. Para as pessoas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos, transplantados de órgãos ou medula óssea,
óssea de 18 a 59 anos, puérperas até 45 dias com comorbidades maiores de 18 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício de prestação continuada de 18 a 59 anos, pessoas com comorbidades, deficiência permanente de 50 anos ou mais. Os locais de vacinação, drive-thru do Parque Conta Dinheiro hoje vai funcionar somente até a 1 da tarde. Então, só até 1 da tarde hoje, e o ginásio Jones Minosso até às 5 da tarde para os pedestres. A primeira dose para os profissionais da saúde está sendo feita somente no ginásio Jones Minosso e a segunda dose nos 2 locais. As pessoas com comorbidades devem lembrar que tem que levar um atestado médico ou uma declaração da enfermeira. Isso para quem faz acompanhamento na unidade básica de saúde. E para todos tem que levar o cartão SUS ou CPF e um documento com foto. Todos também, pessoas com comorbidades, podem realizar o pré-cadastro para fazer a vacinação no site da Prefeitura, o lages.sc.gov.br. Essas são as informações aqui de Lages. Fernando Cibele, volto com vocês aí no estúdio. Sheila Marcon, vacinação em Lages. Muito obrigado. Vamos então agora para o litoral norte, Vale do Itajaí, para saber como está a vacinação por lá. Grace Cezemel atualiza para a gente. Olá, a terça-feira está sendo de vacinação aqui em Itajaí, então você acompanha agora comigo no telão as informações. A vacinação acontece lá na Sala Volante, que fica no Centro Eventos. A primeira dose é aplicada em profissionais da saúde que foram agendados e que têm horário marcado. Também a primeira dose é aplicada em idosos com 70 anos ou mais que perderam o prazo do agendamento online. Nesse caso, o atendimento é das 8 horas da manhã até o meio-dia. A segunda dose da Coronavac está sendo aplicada para quem completou 28 dias de intervalo e perdeu o prazo do agendamento online. Nesse caso, o atendimento também é das 8 horas da manhã ao meio-dia durante essa semana. A segunda dose da AstraZeneca é aplicada em profissionais de saúde que foram vacinados em fevereiro com 90 dias de intervalo. O atendimento é das 6 horas às 8 horas da noite, isso até amanhã, dia 12 de maio. Aqui em Itajaí não temos ainda novos agendamentos para aplicação da vacina. Agora vamos saber como está a situação lá em Blumenau. Por lá está sendo aplicada a primeira dose em pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos, pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea com 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC, pessoas com deficiência permanente acima dos 50 anos, pessoas com comorbidades também acima dos 50 anos, idosos acima dos 60 anos, trabalhadores da saúde e também a segunda dose em idosos e trabalhadores da saúde, isso na central de vacinação, no setor 1 do Parque Vila Germânica, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Lembrando que em Blumenau é necessário comprovar, é claro, a comorbidade. E segue disponível para esses públicos também o agendamento online, exceto para as gestantes. O agendamento pode ser feito diretamente em um link da Prefeitura de Blumenau, que é www.blumenau.sc.gov.br. Qualquer dúvida pode ser tirada através do Alô Saúde no telefone 156, opção 2. Eu volto com vocês aí no estúdio. 12h35, o depoimento do assassino de Saudades. Uma semana após a tragédia que aconteceu em Saudades, no Oeste, a polícia começa a avançar na investigação do crime. Pois é, nesta segunda-feira, o delegado responsável pelo caso ouviu o autor do atentado. Nós vamos saber os detalhes agora na reportagem de Juan Todescate e Nereu Filho. A gente começa essa história com uma cena de esperança, em meio a tanto sofrimento. O pequeno Henrique Rubler recebeu alta na tarde de domingo. Nasceu de novo, foi a mão de Deus. Deus pôs a mão, o protegeu, colocou pessoas, anjos para cuidar dele, acolhê-lo lá. Foi um milagre. A própria equipe do Hospital da Criança de Chapecó, onde o bebê estava internado, preparou uma homenagem à família, um recomeço marcado pela emoção e por música. Gratidão a Deus por ter ele, e bem, só gratidão. Henrique é o único sobrevivente da chacina na creche em Saudades, no Oeste Catarinense. Terça-feira, 4 de maio de 2021. Por volta de 10 horas da manhã, Fabiano Kippermay, de 18 anos, invade a creche Pró Infância Aquarela com 2 facas.
Bombeiros, bom dia, qual foi a emergência? Meu Deus, socorro, tem um maníaco aqui na frente, tá enfacando. Meu Deus do céu. Alô? Antes mesmo de entrar em uma das salas, o jovem ataca a professora Kelly Adriano Anicevic, de 30 anos. Ela morre na hora. Em seguida, Fabiano vai atrás de outras vítimas. 3 crianças morreram no local. Sara Luísa Malicen, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Ana Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses. A agente educacional Mila Amanda Reiner Costa, de 20 anos, e o Henrique, que mostramos no início da reportagem, de 1 ano e 8 meses, também são feridos. Os vizinhos percebem o desespero na creche. A gente escutou os gritos de socorro muito fortes, era muito alto. Aí eu saí para fora, falei pro meu pai, tá acontecendo alguma coisa lá na escola. Aí já vi as minhas colegas saindo pelo portão aqui lateral de cima da creche, pedindo socorro, por favor, liga para a polícia, que entrou um cara armado e tá matando as crianças. Ele entrou na creche com um facão, eu não sei. Tá, e ele machucou alguém? Ele machucou a prova, Então tá, eu já tô mandando, hein? Saudades, é isso? Isso, moço, por favor. Tá bom, irmão. Eu vou mandar. Antes mesmo da chegada do socorro, Henrique é encaminhado ao hospital por uma vizinha da creche. Mila também chegou a ser levada ao hospital, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois de 2 cirurgias, Fabiano segue internado já fora da UTI e com chances de receber alta a qualquer momento. O autor está preso preventivamente e sob escolta da Polícia Penal. Cerca de 20 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil, que ainda tenta traçar um perfil do assassino e entender a motivação para o crime. A defesa de Fabiano, já na quarta-feira, pediu um exame de sanidade mental no jovem, o que foi negado pela Justiça. Nesta segunda-feira, o delegado responsável pela investigação interrogou Fabiano por cerca de 1 hora. O jovem respondeu todas as perguntas feitas pelo delegado, que não acredita que ele tenha problemas mentais. Todos os elementos coletados indicam que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? Houve planejamento, tudo. Então não tem nada nesse sentido de que ele só era um rapaz introspectivo, né? Então, mas não tem deficiência nenhuma, né? Ele é totalmente consciente. Ele conversou comigo, né? Isso é o que eu posso dizer para ti. Mas eu não posso ainda te adiantar o teor dessa conversa, desse interrogatório. A chacina em Saudades mexeu com uma cidade pacata e mudou para sempre a história de famílias inteiras. A cidade não deve retomar a rotina pacata tão cedo. A última terça-feira ainda não saiu da cabeça dos moradores. A expectativa agora é que o inquérito seja finalizado ainda nessa semana, já que o acusado já foi ouvido pela polícia também. Alerta de estiagem, vamos saber os detalhes da previsão do tempo agora com a Maria Esther aqui no SCC Meio Dia. Alerta de estiagem, Maria, de novo? Estiagem, de novo, Fernando. Porém, a terça-feira começou com uma boa notícia para a região oeste. A chuva tão escassa nos últimos meses finalmente chegou hoje pela manhã. Mas no último boletim hidrometeorológico divulgado pelo estado, apontava ali 15 municípios da região em situação crítica por conta da seca. Entre eles, Chapecó, Concórdia, Coronel Martins, a cidade também de Descanso, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Monte Carlo, Planalto Alegre, São Miguel da Boa Vista, São Miguel do Oeste e Zortea. E apesar da chuva de hoje, não há previsão das precipitações mais significativas, isso para os próximos 3 meses, para toda a porção oeste do estado. E aí, diante desse cenário de estiagem, as autoridades já recomendam o uso consciente da água, como explica o secretário executivo do Meio Ambiente de Santa Catarina, Leonardo Ferreira. O Estado está articulado com as agências reguladoras para que seja feita a mitigação adequada e as ações para que a população não sofra as consequências. Ficam as recomendações, principalmente para que a população faça uso racional dos recursos hídricos, tanto no trabalho como nas residências, evitando lavar calçadas com água, fachadas, automóveis,
verificar se existem vazamentos nas casas, nas torneiras, para que evite o desperdício o máximo possível. Esse é o momento que o Estado está em atenção e alerta para que a população não sofra com essa estiagem prolongada que vem atacando o sul do Brasil. Quanto antes começar esse uso consciente, melhor, né? Vamos reforçar então as recomendações para esse uso consciente da água? Olha lá, evitar banhos mais demorados, né? Manter a torneira fechada ao fazer a barba e também escovar os dentes. Olha só que dica bacana, deixar a louça de molho na pia com água e detergente por uns minutos e aí depois você ensabou e pode repetir esse processo para então enxaguar. Só que você vai gastar bem menos água, né? Adote o hábito de usar a vassoura e não a mangueira para limpar calçado, o quintal de casa. Não lavar o carro também durante esse período de estiagem, né? Caso precise, use balde, um pano também para lavar o carro em vez da mangueira ali, né? Que sai bastante água. Usar o regador também para molhar as plantas no lugar da mangueira. Utilizar a máquina de lavar somente quando ela estiver ali na capacidade total, bem cheia, né? Para você lavar menos vezes. No tanque, então, feche a torneira enquanto ensaboa e esfrega a roupa e mantenha a válvula da descarga regulada e conserte imediatamente os vazamentos aí na sua casa. Vamos falar então da previsão do tempo, né? A chegada de uma frente fria traz muitas nuvens e chuva aqui para Santa Catarina. Como eu disse, começou bem cedo lá no oeste e aí aos poucos vai se espalhando então por todo o estado. Aqui no litoral a chuva deve chegar mais para o fim do dia. E as temperaturas têm uma boa queda hoje, olha só. No oeste não passa de 20 nessa terça-feira, meio oeste 19, olha lá o Planalto Norte também friozinho pela manhã, agora chega a 21. Na Serra não passa de 17. No sul do estado a máxima é de 21, litoral e vale 22 e no norte a máxima é de 23. E amanhã mais um dia de chuva por aqui, com exceção da região oeste que deve ter sol durante toda a quarta-feira. Aí no restante do estado, muita instabilidade e frio. Gente, o destaque para amanhã vai para as baixas temperaturas. As máximas não devem passar de 20 graus. Para quem está esperando pelo frio, amanhã é o dia, viu? Itaiópolis, a mínima é de 7. Região do Planalto Norte não passa de 12, gente, olha aí. Em Urupema, a máxima é 13 amanhã. Vargem Bonita, na região do meio-oeste, a máxima é 17. Brusque e também Biguaçu, gente, 18 a máxima amanhã. Então não esquece o casaco nessa quarta, hein? Tubarão, a máxima é de 19 amanhã. Concórdia, na região oeste, mínima de 9 e máxima é de 20. E São Chico, São Francisco do Sul, a máxima é de 20 amanhã também. Então já se prepara, porque amanhã as temperaturas vão cair. E olha, em um ano, muitos flagrantes aconteceram nas estradas catarinenses. Desde bezerros em carro até a sogra em um porta-mala de um veículo. Alguns fatos nós podemos chamar de bizarros, mas também tem aqueles flagrantes, né? Que viraram aí um ato de solidariedade. Confere agora na reportagem do Cleiton Ramos. Sabe aquela expressão popular muito utilizada, andar na linha? Pois é, para descrever alguém que age da forma correta, em tempos modernos, onde o mundo cabe na palma da mão, muita gente tenta. Talvez o correto da frase seria dizer, muita gente inventa. Com a tecnologia dos celulares e a velocidade da internet, os flagrantes das estradas chamam a atenção pela criatividade, solidariedade e algumas vezes perigo. Em menos de um ano, 5 casos de flagrante chamaram a atenção. No ano passado, policiais militares rodoviários abordaram Renan Duster, de uma família argentina. E adivinha, flagraram a sogra do condutor no porta-malas. Foi o que um argentino que estava conduzindo o carro teve que explicar para a Polícia Militar Rodoviária. Essa foto foi um flagra da Polícia Militar Rodoviária na SC-401 em Florianópolis. A gente vê aí, até parece piada, e acabou virando piada depois nas redes sociais, já que nada de mais grave aconteceu por sorte, né? A sogra no porta-malas. 5 meses depois, a PRF flagrou um caminhão transportando uma casa de madeira na BR-480 em Chapecó. A base da casa possuía pouco mais de 6 metros de largura, ou seja, acima das dimensões máximas permitidas para um veículo carga, que é de 2,60. O motorista disse naquela oportunidade aos policiais que levaria a casa de Chapecó até Coronel Freitas. A Polícia Rodoviária Federal escoltou a carga em segurança até um terreno próximo às margens da BR-282, onde somente seguiria viagem desmontada ou com autorização especial de trânsito, emitida
emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Para lembrar, o motorista foi multado por transitar com carga de dimensões superiores ao limite legal e respondeu ao termo circunstanciado por colocar em perigo a segurança alheia. Teve flagrante que vira multa. A Polícia Militar Rodoviária flagrou o veículo no qual haviam 11 pessoas, sendo 8 crianças e 3 adultos, na SC 283 em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Além das pessoas, no carro havia também parte da mudança da família. A polícia acabou ajudando no transporte das pessoas e, comovidos com a situação, policiais foram até a casa levar mantimentos para ajudar a família. Então os policiais se organizaram, fizeram doações e conseguimos hoje estar entregando uma quantia considerável de roupas, alimentos e brinquedos para essas famílias. Agradecemos todos que colaboraram, todos os policiais, familiares e amigos, e com certeza essas doações vão auxiliar no recomeço dessas famílias. Agora já pensou 3 bezerros dentro de um Celta? Isso aconteceu no dia 20 de abril. Se fosse no dia 1º desse mês, seria mentira, certo? Nada disso. Tudo foi registrado. O caso aconteceu em Lages. Isso aconteceu nesse mês. Um motorista que estava na praça de pedágio da BR-101 em Porto Belo registrou uma vaca sendo transportada no porta-malas de um Onix. Durante a gravação, um dos rapazes chama atenção para a vaca, que está logo ali na frente. Tem uma vaca dentro do Onix, o cara bate parado. Tá tudo... A Polícia Militar Rodoviária, nas suas fiscalizações de rotina, é comum flagrar situações que fogem da normalidade, situações inusitadas. Tivemos casos de famílias transportando 11 pessoas no interior do veículo, pessoas fazendo mudanças, levando fogão, geladeira dentro do veículo. Tivemos pessoas levando bezerros, 3 bezerros dentro do veículo junto com toda a família. Então são situações como essas que fogem um pouco da nossa normalidade. A Polícia Militar Rodoviária faz um alerta para os motoristas evitarem a irregularidade. O condutor, antes de colocar seu veículo em circulação, deve ficar muito atento ao que prevê a legislação de trânsito. Por exemplo, sabendo que seu veículo possui uma limitação de passageiros e conhecer qual é essa limitação, podendo nesse caso aí configurar uma infração gravíssima. Quando fazer o transporte de carga, realizar o transporte no local adequado, uma vez que desrespeitando isso, poderá configurar aí uma infração grave. O negócio é evitar a irregularidade para não virar um flagrante. E com o celular na mão, o flagrante vira notícia. Tem uma vaca dentro do Onix, o cara bate parado. A vaca no Onix foi a melhor. Não, eu não sei se eu acho mais engraçado a vaca, a sogra. Você já carregou alguma coisa bizarra dentro do carro? Que eu me lembre, não, Fernando. Não, bizarra. Você tem certeza? Assim. Por quê? Você já? Não, acho que não. Eu acho que sim. Não. Ela soltou risada aí. Eu lembro que uma vez eu trouxe a minha mãe com uma mesinha de centro no colo. Depois eu me arrependi, né? Tadinha. Uma mesinha Lá de Uruçanga? Uruçanga? De Uruçanga. Gente, é longe, hein? Agora, o mais bizarro foi a sogra no porta-mala. A sogra. É uma encostadinha na fila, já se foi a sogra. Não precisa nem ser muito forte. E a casa também é engraçado. A casa. Uma vez eu fiz essa lá no sul do estado, a casa caiu em cima do trevo, o único trevo de acesso à cidade. Fechou a cidade. A casa caiu, era a manchete do jornal. A casa caiu. A casa caiu. É isso aí, as bizarrices que a gente encontra no trânsito, a gente está até aqui dando boas risadas, mas é perigoso, não dá para fazer não. Ficou todo o alerta aqui da PM também, né? É isso aí, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Agora tem um alerta para os moradores lá da região sul do estado. Atenção, Criciúma. Por lá, golpistas estão se passando por agentes de banco. Sibeli, que história é essa? Pois é, Fernando, é golpe que não acaba mais, né? De todo tipo. E agora vai um alerta para você, que é de Criciúma, sul do estado. O Procon alerta para esses riscos. O Marco vai trazer para a gente os detalhes. Atenção a partir de agora. Conta, Marco. Pois é, Sibeli, já teve golpe onde a pessoa teve um dano aí de 100 mil reais, outro caso onde uma senhora teve um prejuízo de 7 mil reais. Os golpistas ligam para a pessoa e pedem para que a pessoa confirme uma compra. A pessoa nega essa compra e aí os golpistas pedem para que a pessoa ligue para o 0800 que está atrás do cartão. Aí ao ligar para o banco, esses golpistas interceptam a ligação e aí é concluído o golpe. O coordenador do Procon aqui de Criciúma, o Gustavo Colli, ele falou com a gente aqui no SCC Meio Dia e dá mais detalhes sobre
como os golpistas têm agido aqui na região. Eles ligam para os consumidores informando que esse consumidor efetuou alguma compra, algum tipo de compra no valor de 2, 3 mil reais. E se ele pode fazer essa autorização para o pagamento. O consumidor nega, diz que não foi feito nenhuma compra e realmente não foi feito, né, e pede para cancelar. Para fazer o cancelamento, o golpista diz que para maior segurança do consumidor, ele deve desligar a chamada e ligar no número de 0800 que se encontra no verso do seu cartão magnético. O consumidor desliga, faz a ligação para o 0800 que se encontra no verso na chamada do seu cartão magnético, só que antes mesmo dessa ligação ser completada, esses golpistas interceptam a ligação e se passam também por falsos atendentes de agências bancárias, onde eles confirmam as primeiras informações. E para fazer esse cancelamento, eles pedem nome completo, CPF, RG, número de cartão, o código verificador do cartão que fica atrás do cartão magnético, pedem a senha, enfim, eles se apropriam de todos os dados pessoais e de todos os dados bancários, onde eles conseguem cometer esse tipo de crime, sacando dinheiro, fazendo compra online e lesando o consumidor. E a dica que o Procon dá é que as pessoas não confirmem qualquer dado pessoal por telefone e que procurem antes uma agência bancária. Cibele e Fernando, volto com vocês. Obrigada, Marco. Que perigo! Imagine, você liga para o número do cartão, que é o número do banco. Só que aí os bandidos interceptam a ligação e aí continuam ali conversando como se fossem o banco. E é golpe. Aí, claro, achando que é o banco, a pessoa passa os dados. Não dá para cair nessa, não. Não passe, gente. Não passe dado nenhum. Joinville decidiu manter os hospitais de campanha. Pois é, com menos atendimentos a pacientes com problemas respiratórios, as unidades vão voltar a fazer atendimento geral de urgência e emergência. A gente vai entender melhor agora como ficam esses atendimentos com o David Sacramento, né, David? É isso mesmo, Cibele. Em março deste ano, quando teve aumentos, disparadas nos casos de Covid-19 aqui na cidade, a Prefeitura ela teve que reestruturar todo o sistema de saúde. Então, os PAs Norte, Sul e Leste passaram a funcionar como um hospital de campanha aqui em Joinville. Só que agora está tendo uma diminuição nos casos ativos da Covid-19 e também das pessoas que apresentam síndrome gripal. Então, por causa disso, a Prefeitura está fazendo uma nova reestruturação e esses espaços passam a realizar também agora atendimento geral. Então, o foco das 3 unidades volta a ser atendimento de urgências e emergências. Os atendimentos cirúrgicos serão oferecidos no UPA Norte e também na UPA Sul. Já os atendimentos odontológicos de urgência serão disponibilizados no UPA Norte e na UPA Leste. As 3 unidades irão funcionar no modelo misto, com atendimento para pacientes com ou sem sintomas da Covid-19. Agora, uma informação importante também que a triagem vai ser realizada agora em todas as unidades básicas de saúde. Por causa disso, o centro de triagem que funciona atualmente na Associação Atlética Tupi será desativado. E lá vai dar local agora, depois de uma reforma, a uma nova central de imunização nos mesmos moldes que é a central de imunização que funciona no Centro Eventos Calhansen hoje, com as mesmas quantidades de salas, 20 salas para atendimento e vacinação das pessoas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, David. O David trazendo as notícias do norte do estado para a gente, sobre os hospitais de campanha, sobre as ações também de triagem na região de Joinville. Bora para a política? Me libera, Cibele Fávero, porque está chegando para conversar com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso. É hora da política, já pode vir a primeira tela. Vamos entrar nos assuntos da política, inclusive, Prisco. Governador hoje à tarde, 2h30, visita a Assembleia, visita os deputados para tentar derrubar o veto de Daniela Rainer na situação envolvendo os investimentos em obras federais. A Daniela disse o seguinte: não, vamos fazer não. Agora o governador quer derrubar esse veto por lá. Isso, inclusive, boa tarde, Fernando, foi objeto da nossa entrevista com o governador quando Exatamente. Isso foi levantado, porque é uma situação sui generis. Um governador indo à Assembleia para derrubar um veto governamental. Só que o veto não era dele, era da antecessora. Hoje conversamos aqui com o secretário Tiago, explicou para a gente... Aliás, um belo quadro. Explicou para a gente a necessidade, que esses recursos não vão sair dos investimentos em rodovias estaduais, um
um fôlego que o governo tem e que vai investir, inclusive, com a aceitação das entidades para reduzir custos de logística e melhorar a segurança da população. Isso é muito bom, isso é muito bom. E exatamente, o governador, nesses primeiros dias, ontem e hoje, dedicando-se a avaliar os despachos, os encaminhamentos e as decisões da antecessora Daniela Rainer. E hoje na Assembleia, justamente é para ampliar esse grau de entrosamento que hoje existe entre o Executivo e o Legislativo. E com o deputado Mauro Nadal, presidente da Assembleia, nosso entrevistado amanhã aqui no meio-dia, ao vivo, com ele para discutir objetivamente os encaminhamentos, como você bem colocou, Fernando, para a derrubada do veto. São até 350 milhões de recursos estaduais a serem aplicados em rodovias federais, como a 470, 280, 163 no Oeste, e também pode entrar aí a 282. Aliás, o presidente da FAESC, Zeferino Pedroso, que já foi deputado, ele está aí desfraldando uma bandeira que é importante olhar com carinho para 282 também, até porque ela corta e chega, pega a serra, sai do litoral, pega a serra e chega no oeste. Isso é importante também no contexto econômico, afinal a locomotiva de Santa Catarina está lá, a agroindústria, o agronegócio, então é por aí. Muito embora, Fernando, haja um questionamento, mas espera aí, nós vamos estar usando recursos estaduais para bancar obras federais, que é responsabilidade da União. Mas não dá para esperar pela União. A grande verdade é a seguinte: Santa Catarina é penalizada por ser um estado certinho e redondo sob o aspecto econômico e social. Essa que é a grande realidade. Isso não é uma situação agora do governo Jair Bolsonaro, isso foi desde sempre. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel, não adianta. Infelizmente, os recursos vão lá para cima, por norte e nordeste. Não há um reconhecimento do que Santa Catarina representa em produção de riquezas para o país, lamentavelmente. Prisco, agora também mostra uma movimentação mais alinhada ao setor empresarial, industrial de Santa Catarina. Haja vista que essas são demandas que estão sendo cobradas por Fiesc, por Facisc há muito tempo. Muito tempo, então, exato. se fosse uma medida popular, a gente estaria dizendo aqui, uma medida popular para atrair. A gente está falando de medida que também visa buscar o empresariado. Sim, buscar o empresariado e mais do que isso, que essas obras são importantes até sob o aspecto econômico, porque como tem uma característica logística, isso vai facilitar o escoamento da produção, isso também vai permitir que possamos com mais facilidade atrair novos investimentos, a chegada de novos empresários, enfim, isto está no contexto de uma articulação governamental, legislativa e do setor produtivo, como você bem colocou. Vamos lá então, próxima tela, vamos avançando aqui com os nossos assuntos, vamos entrar agora no assunto MDB, é isso? Mudança? Não é MDB depois. Depois, desculpa. Que era o assunto de ontem, né? Aqui é mudança de partidos, é isso, Prisco? Vamos fechar, tia Cris, da esquerda para a direita, o ex-governador Raimundo Colombo, o deputado estadual e presidente do PSD, Milton Obos, o ex-prefeito de Blumenau, também do PSD hoje, exemplo de Colombo, Napoleão Bernardes, e o prefeito da capital, Jean Loureiro, que já passou por vários partidos. Que eu me lembro agora, já esteve no PDT, no PSDB, e o último partido foi o MDB, que ele trocou pelo Democratas. É bom sempre refrescar a memória que o Democratas foi o partido de Raimundo Colombo. Ele era governador e se elegeu pela primeira vez pelo Democratas. Na segunda já foi pelo PSD. Mas em 2010, Democratas. Aliás, antes do Democratas era o PFL, que foi presidido do Plano Nacional por 14 anos, mesmo quando não era senador, pelo catarinense Jorge Conder Bornhausen. Pois muito bem, teve um determinado momento que Santa Catarina entendeu que, junto com outros estados, mas aqui teve uma participação decisiva,
até pelo histórico de Bornhausen, Santa Catarina entendeu que devia abrir uma defecção no Democratas. E aí, Fernando, que surgiu o PSD, já com Raimundo Colombo governador. Se dividiu em dois. Exatamente. E hoje o que nós observamos? Jean Loureiro optou pelo Democratas. E daqui a pouco está sujeito a se filiar ao PSD. Sim, porque o Democratas está sofrendo uma debandada. Eduardo Paz, prefeito do Rio de Janeiro, bateu em retirada. Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, deve ir na mesma direção. Vários outros deputados estão incomodados com o comando de ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Então, no final das contas, Jean Loureiro poderá estar no mesmo partido. E aí nós teríamos 4 alternativas majoritárias para 2022. Isso se efetivamente Jean Loureiro avançar e se movimentar nessa direção. Na minha avaliação, Raimundo Colombo já foi governador, já foi senador, já teve a sua oportunidade. E ele é o natural, deveria ser candidato à Câmara Federal. Milton Obos é um nome, empresário, bem-sucedido, para compor uma chapa. Agora, nome forte mesmo, com perspectiva, que encarna a renovação, porque tem carisma, tem desenvoltura política e verbal, é Napoleão Bernardes, indiscutivelmente. E Jean Loureiro? Poderia ser um nome também para compor, mas deixar a Prefeitura da capital, para onde foi reeleito no primeiro turno, para compor chapa. E Florianópolis tem uma dificuldade, Fernando. Desde a redemocratização, depois do período revolucionário, desde que passamos a eleger governadores em Santa Catarina e no país, nos demais estados, em 82... Só a mim. Apenas esperitou a mim em 2 momentos, mas com um intervalo grande, 82 e 98, 16 anos de distância. E lá em 82 foi muito pela candidatura que ele representava, um nome forte, trabalhador, articulado. Depois, nunca mais. Há uma bronca, eu já falei isso aqui, muito grande de todas as demais regiões de Santa Catarina com a grande Florianópolis, porque entendem que aqui os recursos acabam sendo gastos com uma máquina pesada, uma máquina paquidérrime, e aquilo que é gerado de riquezas pelas outras regiões, recursos são consumidos por aqui. Por isso que eu tenho sérias dúvidas de que daqui para frente, no curto prazo, possamos ter alguém da grande Florianópolis à frente novamente do governo do Estado. Agora vamos sim. Ao próximo... Agora sim, vamos usar o MDB. Agora sim o MDB, é isso aí. Da esquerda para a direita, Lula da Silva, José Sarney, Renan Calheiros, Jader Barbalho e Celso Maldaner. Bom, dispensam apresentações. Lula da Silva, semana passada, esteve em Brasília, mas ficou meio trancado no hotel, recebendo interlocutores para a conversa, foi no Senado para conversar com o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, mas entrou pela garagem, foi almoçar com Zé Sarney, ex-presidente da República, que ainda é do MDB, 91 anos, mas foi almoçar na casa de Sarney, por onde circulou, tomou algumas vaias. Já percebeu que o ambiente e o clima não é nada favorável. Mas por que isso? Porque Lula da Silva quer trazer o MDB para a sua candidatura ou a candidatura do PT à presidência da República. Então, Renan Calheiros já está prestando serviço a ele, lá como relator na CPI da Covid no Senado, fazendo todo um jogo para desgastar o governo e o presidente Jair Bolsonaro. Jader Barbalho também está de suplente na CPI, é um cidadão muito articulado, o que tem de mau caráter tem de articulado, assim como Renan Calheiros. E, finalmente, lá, Celso Maldaner, que é pré-candidato ao governo do Estado, nas prévias do MDB, mas, além de federal, deputado, preside a sigla no Estado. E o que ocorre, Fernando, sabe o que é? Ninguém quer saber, aqui no Sul, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, além de São Paulo, pilotado por Michel Temer, ex-presidente da República, esses 5 estados não querem saber da aproximação do MDB com Lula e com o PT. O problema
é que os restantes, os estados restantes, especialmente no Norte e Nordeste, e aí temos Alagoas, temos Pará, aí sim, querem fechar com o Lula, porque Lula é mais bem votado lá para cima. Agora você falou, além de São Paulo, de Michel Temer? Sim. Porque aquele mesmo do impeachment? Sim, quem pilota o MDB em São Paulo é o ex-presidente Michel Temer. Então, esses 5 estados não querem saber de aproximação. Então, seguramente teremos no ano que vem um MDB, que não é um partido, continua sendo uma frente, dividido em relação a várias candidaturas, dependendo dos estados. Vi movimentação na internet já, inclusive colocada pela esquerda, de Renan como vice. Brincadeira, né? As últimas 2 eleições, ele está no 4º mandato de senador. Só que nos últimos 2 pleitos, ele se elegeu na 2ª vaga. Sendo que esse, na estica, por poucos mil votos. E quem é o governador? Reeleito, na mesma eleição que ele ficou com a 2ª vaga, o seu filho, Renan Filho. E para encerrar... Para fechar, vamos de Alexandre Moraes. Moraes. Aquilo que eu sempre falei. Agora, sempre que tiver pérolas, sempre que tiver joias da coroa de ministros do Supremo, nós vamos relembrar. Está aí. Fecha a tela, Tia Cris. Está aí. É o hoje ministro do Supremo, Alexandre Moraes. Muitas seguranças, mas isso não é do período dele como ministro do Supremo. Aí foi em 2016, quando ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, no governo do PSDB de Geraldo Alckmin. Lá ele já era acossado, ele já era perseguido. Hoje isso não acontece porque os ministros do Supremo não vão às ruas, eles não têm coragem e tiveram que renovar um contrato de segurança, o Supremo, no valor de 54 milhões de reais. Obrigado, Prisco. Abraço. Tem mais do Prisco lá no scc10.com.br. Vou fazer um intervalo, voltaremos em seguida com outras informações. Até já.